Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 150 do Enem 2019, prova amarela de matemática, que trata sobre interpretação de dados em um gráfico. Eu pergunto, vocês saberiam como fazer uma leitura de um gráfico? Antes de respondermos através da questão essa pergunta, peço o apoio de vocês para que se inscrevam no canal Resoluções Oura e também, deixando já o seu like, pois isto ajuda demais no crescimento do nosso canal. Bom, vamos lá, vamos começar. Questão número 150, Enem 2019, prova amarela, que diz assim: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Aqui cabe um comentário, por isso que eu deixei em negrito aqui a questão da variação da temperatura entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, porque essa questão causou, digamos assim, comentários, e houve até tentativa de anular essa questão, mas o INEP não concordou, por motivo de interpretação. No mínimo, essa questão foi mal formulada. Então, a gente vai desenvolver a questão de acordo com o gabarito oficial do INEP, mas chamando a atenção de que essa parte aqui, lá quando a gente estiver fazendo no desenvolvimento da questão, vou voltar a esse tema aqui. Então, ele coloca entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, para a questão estar de acordo com o gabarito, significa dizer que a temperatura tem que ser maior que 35 graus Celsius e menor que 40 graus Celsius, não incluindo o 40 graus Celsius, ok? Então, para a questão estar certa, ela, de acordo com o gabarito oficial, essa interpretação aqui deve levar em consideração que a temperatura seja maior de que 35 graus Celsius e menor de que 40 graus Celsius, não menor ou igual a 40 graus Celsius. 40 não, digamos assim, não para a banca, 40 graus Celsius não consta como efetivo. Então, temperatura, repetindo, maior que 35 graus Celsius, menor que 40 graus Celsius, para atender o resultado oficial, o gabarito informal. Então, continuando. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25 graus Celsius. A 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, vamos dar um panorama geral desse gráfico. Primeiramente, no eixo horizontal, a gente tem os dias, 0, 2, 4, assim até o 16º. Lembrando que, como foi informado no enunciado, o período de observação foi de 15 dias. Então, do dia 1º até o dia 15. No eixo vertical à esquerda, a gente tem os valores de temperatura em graus Celsius, 0, 20, 40, 60, como está aí. Do lado direito, temos ali os valores da umidade relativa do ar em percentagem, 20%, 40%, 60%, ou seja, os valores numéricos da umidade relativa são os mesmos dos valores numéricos da temperatura, ou seja, 20 graus, 20%, 40 graus, 40%, 60 graus, 60%. Então, o gráfico está alinhado em valor numérico. E as curvas propriamente ditas do gráfico, ou seja, linha contínua, a temperatura,
e linha pontilhada é a umidade relativa do ar dentro do período considerado. Ok? Ou seja, temos duas informações no mesmo gráfico, ou seja, temperatura e umidade relativa do ar dentro do período de 15 dias. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Ele pergunta, em qual ou quais desses dias os avisos ou aviso foi ou foram emitidos corretamente? Então, ele quer saber se os 3 avisos, né, foram emitidos corretamente, ou somente 1 ou 2 foi emitido corretamente. Para isso, logicamente, que nós temos que analisar os dados do gráfico nesses 3 dias, primeiro, dia 12 e dia 13, obtendo as informações tanto de temperatura quanto da umidade do ar e confrontando com as informações que foram dadas no enunciado para alerta cinza, alerta laranja e alerta vermelho. Então vamos lá. Primeiramente temos aqui, né, o gráfico novamente e eu destaquei, né, os 3 dias, 1º, 12 e 13. Tá? No dia 1º a gente vê aqui, né, que a temperatura está abaixo de 10 graus, ok? Abaixo de 10 graus. E se está abaixo de 10 graus, está correto, né? Está coerente com o enunciado, né? Para o alerta cinza. Então vamos ver a outra informação. Umidade relativa, né? Eu estou plotando aqui do lado esquerdo somente para a questão de facilidade, tá? Como eu falei, na verdade, a parte da umidade relativa deveria ser plotado na esquerda. Como os valores são os mesmos, só para, digamos assim, facilidade de interpretação, eu estou plotando aqui do lado esquerdo, mas o correto realmente seria plotar aqui no gráfico do lado direito, que é da umidade relativa. Mas, vamos lá. Então, com relação à umidade relativa, ela é inferior a 40%. Então, essa leitura, né, do dia 1º está correta. Vamos ler, antes do dia 12, vamos ler logo o dia 13, porque o dia 12 é aquela leitura que deu uma certa celeuma, né, teve problema de interpretação. Então, vamos ler a do dia 13. A do dia 13 é do alerta vermelho, né? Lembrando que a temperatura para estar no alerta vermelho tem que ser maior de que 40 graus e a umidade relativa menor de que 25 graus. Então vamos ver quais são as medidas. A temperatura é a linha cheia. Então a gente pode perceber que aqui no dia 13 a temperatura é maior do que 40 graus. Então aqui, digamos aqui, ela está correta, né? Que a temperatura para ser alerta vermelho deverá ser superior a 40 graus. Então já está acima de 40 graus. Então vamos analisar a umidade relativa do ar, que para ser alerta vermelho tem que ser inferior a 25%. Então já vimos aqui que a umidade relativa já está aqui em 40%, né, em cima, consequentemente já é maior que 25%, então essa leitura foi feita erroneamente. Então a leitura do dia 13 já está descartada. Então vamos analisar agora a leitura do dia 12. Tá? A leitura do dia 12, ele fala, né, que é alerta laranja, né, a setinha laranja aqui, né, como identificado. Alerta laranja, ele informa no texto que a temperatura deve oscilar, né, entre 35 graus e 40 graus. Como eu falei, para estar de acordo com a solução, ela tem que excluir o 40 graus. Tem que ser, não é menor ou igual a 40, tem que ser menor que 40 graus para estar correto. E a outra informação, que a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de
30%. Então, primeiramente, vamos ver logo a umidade, que está em 20%, né? Poderia ser para o lado esquerdo, eu fiz todo do lado esquerdo como expliquei, mas poderia também ser para o lado direito, onde está o valor, né, da umidade relativa. Como os valores são idênticos, né, então para facilitar, né, eu coloquei tudo para o lado esquerdo. Então, ele está indicando 20%, que é menor do que o 30%. Então, a leitura da umidade relativa está correta. Então, vamos ler agora o valor da temperatura para o dia 12. A temperatura do dia 12 está exatamente em 40 graus. Portanto, conforme a interpretação, né, da banca, né, esse valor está errado, porque deveria ser menor do que 40 e não 40. Então, aqui que houve a questão das dúvidas, né, e de ponderações, mas que ficou mantido o gabarito do INEP. Portanto, tivemos apenas uma leitura correta, que foi do dia 1º, e as leituras do dia 12 e 13 estão erradas. Então, seguindo aqui, né, só para a gente fechar, né, as informações através do enunciado e do desenvolvimento, para facilitar, vamos chamar temperatura de T e umidade de U. Pelo gráfico temos, né, para o dia 1º, temperatura menor que 10 graus e umidade maior que 30% e menor do que 40%. Então, tá ok, né? Tá dentro do, como a gente já tinha previsto, né? Tá dentro do previsto. A temperatura tem que ser inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar inferior a 40. Então, como isso está, né, digamos assim, coerente, como a temperatura, a porcentagem, né, a umidade está maior do que 30 e menor que 40, está dentro do esperado. Então, está ok, está correta. Tá? Para o dia 12, a temperatura é exatamente 40 graus, como a gente viu, e a umidade relativa é 20%. Não está ok, como já explicamos, porque a temperatura deveria ser maior que 35 graus e menor que 40. E como ela está igual a 40, está errada. Então, o dia 12 está errada a leitura. E para o dia 13, como a gente já falou, a temperatura deveria ser superior a 40 graus. E realmente temos uma temperatura maior que 40, né? Aproximadamente ali 42 graus. Então, está certo. E a umidade relativa, a gente vê que ela é exatamente 40%, quando ela deveria ser inferior a 25%. Então, como a umidade é maior que 25%, não está ok e também está errada a leitura do dia 13. Com isso, a resposta, né, vai ser a letra A, onde mostra que o aviso só foi emitido corretamente no dia 1º, no dia 1, ok? Então, se essa questão foi útil para vocês, peço que deixem o seu like e, caso ainda não sejam inscritos no canal, que se inscrevam, né, acionando também a notificação do sininho para receber os próximos vídeos. Não se esquecendo também de compartilhar o vídeo, né, nas suas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo.